campeão! Seja bem-vindo a mais um podcast, o The Best, o Off the World, o The Better, podcast dos campeões, no Alvo com Álvaro. Muito obrigado por você estar aqui desde janeiro, juntos nessa jornada, nessa caminhada. Olha, se você não se inscreveu no canal, bicho, é 1 segundo, só aperta esse botão aqui. Deve estar em algum lugar aí, ó. Aperta esse negócio, se inscreve no canal, sempre com muito conteúdo. Tem o Fala Campeão, tem os shorts, tem o podcast no Alvo com Alvo, tem muitas coisas boas vindo aí já para 2024, a gente já está programando essa jornada, então te inscreve no canal dos campeões. Se tu não te inscrever, tu segue sendo um perdedor. Agora, se tu te inscreve, tu vira um campeão. Pega a orientação. Quero agradecer a Nuveira, Tecnologia e Gestão, super parceiro desde o início do programa. Então, se hoje você precisa organizar teu CRM, toda a parte financeira, a parte de gestão de contrato, de boleto, de pagamento, a Nuveira Tecnologia te ajuda nessa caminhada. E também agradecer a SSCA Consultoria Contábil, do meu parceiro Sérgio, meu parceiro Fabiano, essa turma que ajuda, meu querido Evandro da Nuveira. Hoje estamos com a camiseta da firma. Uma coisa que a gente tem que fazer é valorizar as pessoas que te ajudam nessa jornada. E hoje eu tenho a honra de trazer um cara gigante, um cara campeão. Ele que é pai do João Paulo, 33 anos estudando dados, é o cara apaixonado por números, ou seja, você tem que estudar os teus números, apaixonado por gente, empresário e fundador da Super Ultra Mega Blaster, empresa da NV Data, diretamente de Marília, já dizer Brasília, diretamente de Marília para o mundo, senhoras e senhores, recebam ao palco dos campeões, ele, o grande campeão Neto Vieira. Chega aí, meu querido Neto. Uhul, tô pronto! Bora lá! Não somos samambaia, mas estamos na área. Tô pronto! Agora! E aí, Netão, tudo beleza contigo, irmão? Tudo lindo, graças a Deus. É um prazerzaço estar aqui com você, viu, Álvaro? Principalmente sabendo dessa sua jornada, que é colocar a gente do bem nos trilhos. Então, velho, tá comigo, bora lá. Essa é uma das missões que eu tenho. E olha, começo a falar, ó, arrepia. Só tem uma coisa que a gente não consegue manipular, que é a energia que a gente sente quando a gente está com as pessoas, né, Neto? É isso. Você falou uma coisa importante, cara, assim, ó, todas as pessoas que eu trouxe nesse podcast, a princípio são 24 episódios, né, durante todo esse ano, a gente está desde janeiro com podcast, todas as pessoas que vieram fazer podcast, todas, são meus amigos, são meus parceiros, são parceiros de negócio, são clientes, são pessoas que eu conheci nessa jornada e ninguém vem para o podcast se a gente não tem uma afinidade, se a gente não tem uma conexão, porque, cara, a pior coisa do mundo, a gente que trabalha com negócio, a gente está dentro dos negócios há muitos anos, a pior coisa é você estar num ambiente ou convivendo com pessoas que não têm essa sinergia, né, Neto? Perfeito, Álvaro. É assim, ó, não conectou, não acontece. E eu falo muito isso até para os meus clientes, sabe, Álvaro? Que quando ele me contrata, ele deixou de querer mandar em algumas coisas. Por quê? Porque aí eu passo a trabalhar para o CNPJ dele e eu vou ser o carrapatinho dele e principalmente o provoquento da vida dele. Porque muitas vezes as pessoas te contratam ou querem você para que você fale o que ela quer ouvir. E nos meus casos não são muito bem assim, porque a gente apanha com a vida, a gente aprende com essa vida e, cara, temos que fazer o certo, temos que fazer o que é o melhor. Então, às vezes, esse mesmo cara que me contratou, ele é provocado. Tá, mas as coisas não estão andando porque você não está fazendo. E isso é igualzinho o papai e a mamãe da gente sempre fez, que é puxar a nossa orelha. Você acha que algum pai ou alguma mãe quer puxar uma orelha por, eu vou machucar o meu filho? Não, eu quero que ele entenda
que se ele fizer a coisa que não é certa, ele vai sentir uma certa dor. Então, bora para o caminho do bem. Tô pronto. Olha, o Neto já entrou com tudo falando uma coisa. Um dos meus mentores, o gigante Roberto Inhachique, ele sempre fala uma coisa assim, ó. Quando você está com alguém, você tem duas opções: pedir elogio e pedir orientação. Cara, sempre peço orientação. Porque nós, Neto, a gente tem um lance que a gente acha que quando o cara fala é que ele não gosta da gente, é que ele tem um ranço com a gente, é que ele tem alguma coisa. E não é assim. O Jim Collins, quando fez o estudo das empresas feitas para vencer, que ele estudou lá mais de 100, 200 empresas, um estudo de mais de 50 milhões de dólares, ele chega lá, ele entende o que separa uma empresa boa de uma empresa ótima é a liderança. E quando ele vai estudar a liderança, ele percebe que a competência mais fundamental do líder é a humildade. Perfeito. Humildade é você mudar o teu comportamento, a tua atitude, para que você avance. Então, quando nós, como mentores, como consultores, como empresários, orientamos o profissional, não é porque a gente não gosta do cara, é porque a gente está vendo que o cara vai se fuder naquela jornada e a gente quer levar ele para outro nível. E aí que eu te pergunto, Neto, assim, ó, a gente vai falar, esse podcast a gente fala sobre mentalidade, sobre negócios. O quão importante hoje, cara, a gente está receptivo para receber as orientações, porque, cara, esses dias eu estava dando uma aula para molecada, eu disse molecada o seguinte, eu trabalho muito com jovem por causa do Instituto Campeão, né? Eu estava falando para eles, falei, gente, uma das maiores competências hoje do mercado é a mentalidade adaptativa. Meu, se tu tá fazendo um troço errado e o cara te dá um feedback, tu muda, não pode ficar brabinho. Aí que eu te pergunto, Neto, o quão é importante hoje, cara, nós como profissionais, nós que investimos na gente, que temos nossos mentores, mas que também somos mentores de outras empresas, o quão é importante, cara, a gente estar com a cabeça alinhada e evoluir, tipo, se adaptar aos cenários, o quão é importante a gente aprender a receber o feedback, campeão. Essa situação, Álvaro, ela vai muito de encontro com... Cara, eu sou o cara que, assim, ó, eu preciso do abraço, entendeu? Então, assim, ó, eu já tenho que me programar aí por alguns dias aí, para eu ir aí para o sul, que eu sei que você está meio pertinho da Fer, meio pertinho de alguns clientes meus, e eu preciso do abraço. E quando a gente entende isso, que abraçar não é só carinho, às vezes ela precisa de um certo cascudo também, né? Porque isso mostra direção. E normalmente, quando a gente precisa de direção e a gente está um pouquinho perdido, então esse caminho, às vezes a gente sente uma dorzinha. E essa dorzinha, dependendo do jeito que a gente está, se a gente está sentindo essa dor e alguém fala alguma coisa para a gente, nós podemos nos ferir. E o que a gente tem que mais entender? Cara, se você pediu alguma coisa para alguém te ajudar, então essa pessoa às vezes não vai falar que são só flores da sua vida. Então, quando você pode ter alguém que te provoque e que te conduza para o caminho do bem, cara, isso é o maior espetáculo do mundo. E em conversas com muitos amigos, com muitas pessoas conhecidas, e às vezes faz tempo que você não conversa. Pô, Neto, mas teve uma vez que você falou isso e que você pensava dessa forma. Cara, sua vida mudou, você mudou? Claro, eu estava batendo na parede. Eu não estava legal. Cara, me deram uma outra direção, não sei se eu vou acertar ou se eu vou errar, mas errar igual eu não vou. Então, eu mudei sim. Então, tem um monte de coisas que, se a gente entender que a gente precisa mudar, a gente vai. E aí, muitas vezes, a gente explode com algumas coisas. E o explodir é o quê? Cara, eu não estou aceitando alguma coisa. Neto, você falou uma coisa, cara, eu me lembro até hoje, em 2018, eu tinha um mentor, meu querido Ronan Mairesse, cara, um cara que, foi o cara que transformou minha vida, que me conectou o Roberto, e eu me lembro que o Ronan estava lá
me descendo o pau, e eu não, porque eu tal coisa, e o Roland manda um áudio dizendo, Álvaro, se você continuar com esse comportamento, se defendendo, eu vou parar de te dar orientação. E aí ele me disse assim, quando você está na frente de uma pessoa e a pessoa te dá uma orientação, cala a boca e escuta. Perfeito. Sente a pedrada, porque dói. Turma, ninguém cresce assim, Álvaro, mas eu quero ser um mega atleta, eu quero ser um mega empresário, eu quero ser um mega profissional liberal. Meu amigo, não vai ser com tapa nas costas. É isso. E gente que te dá... Olha a frase que me veio agora. Gente que te dá tapa nas costas é o cara que puxa teu tapete depois. É isso. E aí, meu, cala a boca, escuta. Várias vezes, acho que já deve ter acontecido contigo, Neto. Cara, eu vou matar o meu mentor. Aí tu fica putinho lá um dia, mas depois volta. Claro. Porque é a mesma coisa que às vezes a gente tem. E, cara, eu esses 10 anos aí de paternidade, cara, venho me ensinando mais algumas coisas. Álvaro, eu descobri alguns gatilhos que eu tinha, cara, que me deixavam, cara, às vezes fora de mim. Então, assim, eu gosto muito de cumprir com as coisas que eu combino. E uma delas é o horário, cara. Então, assim, cara, você marcou comigo, eu vou estar ali um pouquinho antes. Não se preocupe, eu estou adiantado. Tá? Agora, eu percebia que isso às vezes me tirava do ar. Então, quando que eu ficava bravo com o meu filho? Quando eu tinha um horário para cumprir e eu não ia cumprir. Por quê? Criança. Cara, eles estão aprendendo. Então, tem hora que ele sai para escovar dente e ele volta com o brinquedo na mão. Aí você fala, mas nós estamos atrasados. E aí, daqui a pouco, você fala assim, então vai pentear o cabelo. Aí ele volta sem o tênis. Então, assim... exatamente esse caminho aí. Essas coisas a gente aprende. Então, se eu já sei que eu tenho que dar essas orientações e que isso aconteceu mais de uma vez, o meu gatilho, isso me deixa nervoso e estressado. Então, eu já vou sair de casa bravo, chateado. O que eu fiz? Antecipei. Então, se eu tenho que chegar às 8, às 7h30, eu já estou me preparando para sair, mesmo que só vá demorar 10 minutos para chegar. Então, o que é esse se preparar um pouquinho antes? Tá tudo certo? Já estamos totalmente, vamos falar, dentes escovados, cabelo penteado, tênis no pé e tem um tempão. Vamos conversar um pouquinho? Mas a gente não estava atrasado? Mas a gente precisa... ou você quer ir conversando no carro, entendeu? Então, assim, são algumas coisas. Então, aí você vai, muda o caminho, faz um trajeto diferente para que chegue sempre um pouquinho antes. Então, quando você chega antes, você entende ambiente, você recebe as pessoas com um sorriso. Então, assim, cara, o chegar antes é a coisa mais linda da galáxia. Só que isso aí a gente tem que entender. E isso, se a gente buscar essas provocações... Então, eu fui buscar ajuda para eu entender o que era o meu gatilho, entendeu? Cara, mas por que eu fico tão bravo e eu estou chegando tão estressado nos lugares porque, cara, eu vou fazer alguma coisa com o meu menino, entendeu? Cara, o meu gatilho era o tempo, era não querer chegar atrasado. Só cara, isso. É o mesmo, né, cara? Quer despertar o demônio do Álvaro, cara? Eu me atrasar por causa de alguém. Cara, meu Deus. Como pai, como esposo. Cara, eu isso fico aí, doidaço. isso. E uma coisa que eu falo muito, né, Neto? Tipo, tem uma frase, o Roberto sempre fala uma coisa para nós assim, ser pontual é chegar meia hora antes. Chegou na hora, você já está atrasado. Chegou depois, cara... E aí as pessoas dizem assim, Álvaro, mas o mercado de trabalho não tem oportunidade para a pessoa. Mas tu está sendo pontual, tu está sendo competente, tu está sendo um cara... E quando a gente fala de competência, Neto, a gente está hoje, né, 2023, num momento muito novo, velho e futurista, porque
a gente está vendo coisas que há 10, 15 anos atrás já era falado, a gente está vendo que a curva da evolução tecnológica é assim e a curva da evolução do ser humano é o contrário. É isso, é isso. Cara, como que nós, como profissionais liberais, CEOs, fundadores de empresa, o que tu percebe nesse caminho que nós temos que desenvolver como mentalidade, como hard skill, como soft skill? Porque, cara, nunca a gente vai estar à frente da tecnologia. Se bem que quem criou a tecnologia sempre tem um homem e uma mulher que aperta um botão e liga. Ok? Perfeito. Mas como é que a gente consegue, cara, como ser humano, acompanhar ou estar antenado nesse movimento tecnológico, nesse mundo dinâmico, mas principalmente, como a gente pode entender essa curva sem surtar? Olha a bola que eu deixei para você aí. Porque não adianta você estar naquela pauleira e estar doido e morrer, né? Cara, assim, ó, isso aí ó, vai assim, ó, de encontro com uma das coisas das minhas atividades. Eu sou mentor, junto com o Leonardo Karpinski, lá na Experium, que é uma empresa de educação para a parte de dados. E uma das coisas que a gente percebeu demais nos nossos clientes, que são os nossos alunos que mais precisam, né, é esse cuidado com gente. Porque, assim, ó, e a hora que eu falo de mentoria, nós temos também um dos trabalhos que a gente faz lá dentro da Experian, é a mentoria. Então, alguns alunos entram para essa mentoria e eles são acompanhados. A maioria do que acontece lá é o quê? É esse empurrãozinho que falta para ele, esse cuidado para que ele avance. Então, assim, ó, eu sou o mais provoquento que existe lá, tá? Então, assim, ó, mais. Então, assim, ó, eu não quero a mais, eu quero um passo. Não precisa ser grande, ele precisa ser um passo. Por quê? Porque daqui a pouco você dá o segundo. E aí você vai ganhando equilíbrio, força, movimento, e a hora que você vai ver, você está correndo. Então, assim, ó, essa é a grande movimentação do negócio. E a outra coisa, entender na gente o que a gente é legal. Então, assim, ó, a tecnologia está avançando muito. O que eu sou bom, ou o que eu tenho uma maior facilidade para eu juntar com a tecnologia. Olha que legal. Então, você pega uma coisa que você é bom, junto com a tecnologia, cara, virou ótimo. Você falou, vou fazer um gancho. O pessoal está falando muito em robô, né? Interessante, há 2, 3 anos. Na pandemia veio muito negócio liderança humanizada. Não, mas pera lá. Então quer dizer que eu ser especialista em ser humano está sendo tão quão relevante eu ser especialista na tecnologia. É isso. Porque, Neto, alguém criou a tecnologia, alguém ligou o botão. É isso. Ela não se cria sozinha. Um chat GPT da vida não se cria. Por exemplo, os teus dados que tu analisa, já falei, já dei a resposta. Tu analisa. É isso. A máquina te entrega pronta. Mas é o Neto que diz, não, mas talvez essa curva... Então, Neto, o quão importante é, cara, essa conexão de ser humano junto com o robô, porque, beleza, tá tudo avançando, mas nós seres humanos... Tem um vídeo, inclusive, que eu achei sensacional, de um robô trabalhando de forma excessiva, que ele parou. Ele deu pau. Sim. Então, qual é importante, Neto, a gente caminhar junto a parte humana com a parte tecnológica que está sendo feito cada vez mais, cara? Como é que você faz esse link, essa conexão aí? A conexão é o quê? Entender que a gente é ser humano. E um ser humano, ele precisa de algumas coisas. Então, assim, ó, sem ele dormir, ele não vai funcionar. Ele vai, igual o exemplo do seu computador, ele vai explodir. Essa pessoa que não interage com gente, não cuida de gente, cara, ela vai surtar porque ela vai ficar maluca. Porque nós, seres humanos,
nós somos feitos para estar com gente. Então, quando a gente não estiver com gente, eu acho que vai estar faltando alguma coisa. Ah, mas tem gente que lida muito bem com isso. Aí existem mesmo algumas pessoas que preferem estar sozinhas, mas nós, seres humanos, precisamos de gente. Equilibrar tudo isso é entender o que a gente precisa e onde vai tendo as dificuldades. Então, assim, ó, na vida da gente, principalmente quem começo de carreira, tudo vai ser equilíbrio? Claro que não. Claro que não. Você precisa o quê? Cara, você vai começar o seu treinamento de corrida. Estou falando de corrida porque eu sei que você corre e eu já corri também. Então, assim, ó, você vai fazer o seu treinamento de corrida. No seu início, cara, é muito foco. É muita gente falando, vamos só ali. É só mais um espetinho. É só um chocolatinho. E aí você fala, cara, não, eu tenho que tomar whey. Eu tenho que não sei das quantas. E aí você fala, cara, qual que é o sabor de um whey, que hoje já tem muitas tecnologias, são até deliciosos, para um chocolate. Meu whey é sabor chocolate. Entendeu? Mas assim, é o mesmo sabor da Copenhagen? Entendeu? Não é. Copenhague é o seguinte, se você quiser aproveitar esse gancho, já que esse podcast explodido, manda 0,2% da gorja aqui para o canal. É isso aí, vai, bora Copenhagen. Então, assim, são esses detalhes que as pessoas têm que entender. Então, sempre na vida a gente vai ser equilíbrio? Não. Mas a gente tem que voltar isso para tentar equalizar os botõezinhos do equilíbrio. Mas é sempre que a gente vai conseguir? Não. Então, estou começando uma carreira nova. Cara, quantas madrugadas eu vou ter que virar? Tá tudo bem, mas eu sei que isso tem tempo determinado. Porque se isso for virar regra de eu ter que só trabalhar, aí eu não vejo meu filho crescer. Eu não aproveito a vida também. Matou a vida da gente. Então, assim, ó, eu pratico meu esporte? Eu pratico. Eu, às quartas-feiras à tarde, normalmente eu estou com o meu menino. Aí tem gente que fala assim, reunião, não faço. Nossa, mas nunca? Nunca. Mas você não tem agenda? Não. Aí tem gente que pergunta, por quê? Porque hoje eu tenho um compromisso com o João. Nossa, mas vai ficar com seu filho e vai me largar? Cara, claro! prioridade. Claro! Danço, parceiro, entre você e ele, é ele. Entendeu? Você falou uma coisa, Neto, importante, cara, que eu uso muito uma filosofia de vida que é assim, ó, mas não é eu sou mais fodão todo mundo, não. Primeiro, me cuido para estar bem. 2, prezo a minha família. 3, o meu trabalho. Então, às vezes, cara, eu travo minha agenda na parte da tarde, não atendo para ficar com as minhas filhas. O que a gente faz? A gente dorme juntos. Perfeito, Porque perfeito. o que eu vejo, cara? É legal tu ganhar grana, é legal tu ir para o mundo, é importante você fazer isso aí. Mas, agora eu vou usar uma analogia, né? Tem 2 bancos que você pode investir. Tem o seu banco, onde você pode botar a sua grana, e tem o banco emocional que você pode investir com o seu filho. Então, às vezes, o cara tá com uma receita cheia, mas em casa tá com débito com a esposa, com o esposo, com os filhos, cara. E aí, por incrível que pareça, né? Eu trabalho muito alta performance com profissionais, né, cara? E eles me falam isso, Álvaro, eu trabalho pra caramba, eu ganho grana, mas meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos não tá legal. E aí, quando eu digo para ele, eu, por exemplo, agora, esse ano, de fevereiro até julho, todo o meu expediente eu parava às 11 horas da manhã. Por que isso, Álvaro? Então, das 11 ao meio-dia, dava para atender mais um cliente. Então, eu parava 20 horas do meu mês. Por quê? Porque das 11 ao meio-dia, eu parava para buscar minha filha, minha esposa e para cozinhar para minha família. É isso. Porque, cara, prioridade. É isso. E, Álvaro, e assim, ó, hoje, o João fez 10 anos, tá? Depois que ele fez 10 anos, o nosso combinado é que ele lavaria a louça, certo? E aí,
sempre ele lava a louça. Aí, esses dias, a nossa faxineira, que vem a cada semana, né, ela tá por aqui, ela veio, ela estava em casa, e ela chegou, a gente estava terminando de tomar o café da manhã. E aí, o João terminou, eu terminei, a gente pôs as xícaras, os pires na pia, e aí eu falei, filhote, a louça. Aí a Zaira, não, pode deixar que eu lavo. Aí ele já, não, pai, a Zaira lava. Filho, qual que é o nosso combinado? Não, mas ela já falou que ela lava. Claro que ela falou que lava, como eu também poderia lavar, e que não custa nada para mim. E para mim seria muito mais rápido eu lavar. Mas qual que é a obrigação e ela é de quem? É minha, né, pai? Bora lá, parceiro. Então, se a gente for moldando as nossas crianças, meu filho vai ser o melhor do mundo, eu não sei, Álvaro, mas que eu vou ensinar ele para o caminho do bem, eu vou. Eu vou ensinar que a obrigação dele, de repente, é lavar a louça? Sim. Eu não vou dar aquela assadeira cheia de gordura com o porquinho que a gente fez para ele esfregar. Mas o prato, o talher, os copos, a panela mais fácil de lavar, ele vai lavar sim. Por quê? Porque são esses pequenos passos que, se a gente não começar a dar, daqui a pouco, tudo que a gente der for de mão beijada, sem um entendimento de algumas coisas, daqui a pouco ele pede um BMW, eu não consigo dar, e aí ele quebra a casa. Entendeu? E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de dados, a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que ver que existe uma maior inteligência, existe um maior dado, que é o dado do amor, cara. É isso, A é gente tem que isso. estar perto nessa caminhada, assim, porque, você que está aqui nos assistindo no nosso podcast, obrigado por você estar até agora, nesse momento, conosco. Então, a gente é profissional, a gente é pai, a gente é marido, a gente tem o nosso trampo, tem os filhos, tem a academia, tem todas as coisas que a gente também vai fazer para associar nessa jornada. Então, tá junto é fundamental. Neto, eu vou mudar um pouco nossa direção. Bora. Muitas das pessoas que escutam o nosso programa são profissionais liberais. Ótimo. Legal, eu não tenho hoje uma robustez tecnológica na minha empresa. E quando a gente fala de dados, a gente pensa, meu Deus, supercomputadores, e enfim. Cara, quais são os dados ou os números que é importante eu olhar para o meu negócio e que eu possa fazer de forma simples? E que tu tinha uma orientação, não, talvez esse aplicativo, talvez isso, a NVData pode te ajudar. Como é que a gente que é pequeno, médio empreendedor, que está buscando crescer mais, pode analisar esses dados e quais dados a gente deve observar também nessa construção, campeão? Cara, sensacional essas colocações, Álvaro. Porque, assim, na minha empresa, quando eu fui fazer o meu estudo para onde eu ia, eu falei, eu nem queria ir para as empresas muito grandes. Por quê? Porque como eu tive uma distribuidora 15 anos, e eu sempre fui pequenininho, né? E eu sentia todas essas dificuldades que o pequeno sente. Hoje, o meu trabalho é Business Intelligence. O pessoal chama de BI. E eu chamo de inteligência de negócios, que é só a tradução. Só que quando você fala, inteligência de negócio, Business Intelligence, você pode assustar algumas pessoas. Que essa análise de dados, que essa totalidade aí que você traz para isso, chama análise de dados, ela pode ser feita num papel de pão. Aí você fala, o cara vai ter um BI no papel de pão? Sim, se ele tiver tempo para atualizar essas informações, ele tem um BI no papel de pão. Então, tem muitas empresas que, Neto, eu quero você para fazer toda essa parte de inteligência de negócio na minha empresa. Beleza, eu chego lá e falo, cara, vamos ser amigo? Você não precisa de mim agora. Tudo que você tem, você ainda tem tempo para fazer. Você consegue fazer, você só precisa um ajuste aqui, um ajuste ali, e eu te direciono para isso. A hora que você crescer um pouquinho mais, começou a faltar tempo, você me chama. Eu te ajudo.
a gente vai ser feliz. Então, assim, ó, eu cuido muito dessas coisas nas empresas, e uma das coisas que a gente faz também nas empresas, tá? As menores, elas não têm TI, elas não têm estrutura de dados. Então, o que eu faço? Eu faço um as a service, um SaaS da vida. Então, eu entro na empresa, entendo onde estão os dados dele, construo os meus robozinhos que capturam esses dados, levam para o meu lado, onde eu tenho servidores super potentes, trato todas essas informações, junto isso, armazeno e devolvo em formato de painel para elas analisarem. Então, assim, ó, uma distribuidora, tá? O que ela precisa ver muito? Faturamento. Distribuidora, vem o nome já, distribuir. Então, ela precisa ver quantidade de clientes. Se ela tem faturamento e tem quantidade de clientes, ela tem o ticket médio por cliente. Isso, se de repente, faço 1.000 clientes por mês e eu aumentei só R$ 1 no ticket médio, tchum. Aí você fala, e quando o cara tem 1 milhão de clientes? R$ 1, 1 milhão de faturamento. Com o quê? Com um simples ajuste que os painéis te dão, porque fica muito clara a informação. Então, hoje, a análise de dados e o BI, que a gente chama já tecnologicamente, ele veio para quê? Para dar essa velocidade, essa agilidade e a facilidade de você enxergar essa informação, porque quando você enxerga essa informação, você toma a decisão. Olha só, um monte de aparato tecnológico que volta para quem? Ser humano. E aí esse cara direciona a empresa dele. Aí você acha que um ChatGPT, um OpenAI, e não sei das quantas, eles conseguem direcionar a sua empresa? Não, porque eles não têm o contexto do seu negócio, da sua região, do produto que você vende, das pessoas que você trabalha. Então, essa análise de dados, ela traz para a consciência do empresário esses dados de um jeito muito fácil e muito rápido. Então, quando eu falo para os meus clientes, se você tem filho pequeno? Tem. Ele sabe ler? Sabe. Então, traz ele para ler o seu painel que eu desenvolvi. Se ele não entender, eu tenho que refazer algumas coisas. Por quê? Porque tem que ficar muito claro. E as pessoas querem sofisticado, do sofisticado, do sofisticado. E não vem o óbvio, que é o quê? O faturamento. O cliente. É aquela coisa, é bonitinho, mas e aí, qual a utilidade? Para nada. Eu já fiz algumas análises para alguns clientes com indicadores assim, ó, muito fora da curva. O cara fala assim, você fez uma desgraça que eu não consigo ler. Eu vou precisar de você todas as vezes para eu ler esse painel, eu não quero ele. Tá? Então, me conta. Então, aí eu fui descobrindo também que com perguntas eu entendo dores e resolvo de um jeito fácil. Então, essa é a grande diferença da NVData. Por quê? Porque a gente faz a empatia. E todo mundo diz que a empatia é o quê? Estar no lugar do outro, né? Então, quando você vai para o lugar do outro, o que você precisa para você tomar a decisão? Eu preciso de esse indicador, que ele é fácil, e eu não chamo isso de indicador, eu chamo isso de número. Qual o número que você precisa? Porque se eu chegar falando, quais são os KPIs? O cara fala, rapaz, eu acho que eu estou com vergonha de perguntar o que é um KPI. Não, e hoje é uma coisa, né, Neto? Hoje os caras inglesaram tudo. Eu tô com 34, ok? Tem algumas coisas que a gente tem que se atualizar. Mas KPI, indicador. OKRs, Marco. Aí os caras falam um troço robusto, bonito, maravilhoso. Aí tu vai falar com as pessoas às vezes não sabem o que é o lance, né? Eu não sei você, é que nós dois somos do interior, né? Nós entendemos sua linguagem. Sim. E assim, ó, e quando você traz isso, e Álvaro, olha o que é muito legal, cara. A gente recebe feedback de empresas, que a gente tem a empresa que fatura 50 mil por mês,
Mas nós temos uma empresa que fatura bilhão também. E aí, esses caras do bilhão também nos reportam, cara, você conseguiu trazer uma visão clara para a gente de uma coisa que a gente nunca conseguiu ver. Estou fazendo um trabalho para uma empresa aí, que os caras estavam há 6 meses com um cientista de dados, com não sei das quantas, com não sei o que lá, olhando essa informação. Eu falei, mas o que vocês estão querendo ver? Tá muito fácil. Ele falou, então o geninho chegou. Eu falei, tá, se eu não fizer, você não me paga. O cara falou, pode fazer, porque eu não acredito, não vou nem te pagar. Eu falei, uma semana eu estava com um painel simples, fácil. O cara olhou e falou, uau, tem um buraco aqui. Entendeu? Faz o Pix. Entendeu? Neto, então, assim, eu sou o mesmo provoquento que o cara me provoca, eu provoco também, Álvaro. Mas você falou vai uma coisa no simples. agora, cara. Simplicidade e óbvio. E essa parte do programa é a parte do no alvo. É quando o cara dá uma orientação. Às vezes as pessoas buscam robustez, bonito e coisa, mas, Neto, dá aquela chapuletada sobre o óbvio e a simplicidade nos negócios, na vida e nos dados. Agora, senhoras e senhores, no alvo com o Neto Vieira. No alvo! Boa! Gente, simplicidade é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós somos simples. Então, se a simplicidade ela vem, vamos falar, do coração, entendam que a simplicidade ela é óbvia. E o que é o óbvio? É mostrar algumas coisas que, no caso, eu, que trabalho com Business Intelligence, mostrar para as empresas o óbvio delas, que muitas vezes está sendo tentado ver a tecnologia lá no fundo e eu não dei o primeiro passo, então eu não tive essa trajetória. Então eu começo pelo simples, entendeu, isso foi muito rápido, a evolução, ela acontece, aí ela acontece de novo. De novo, aconteceu o quê? Gerou o movimento. Eu não fiquei parado. Só que muitas pessoas se travam porque querem o mais sofisticado e não tem o óbvio. Cara, como que eu chego daqui a aqui? Tem degrau. Olha que facinho, pulei 1. Olha que facinho, pulei 2. Olha que facinho, pulei 3. Estou no topo. Então, esse é o óbvio. Essa é a facilidade. E isso, para as empresas, a gente traz de uma maneira que, se o cara não entender o óbvio, ele não vai ter clareza no restante do negócio dele. Então, isso a gente traz muito. E muitas vezes, para quebrar todas essas situações, eu chamo a dificuldade para o meu lado. Então, assim, o que é chamar a dificuldade para o meu lado? Eu peço para esse meu cliente me explicar várias vezes o que ele me pediu. Por que eu peço para ele me explicar várias vezes? Porque cada vez ele explica de um jeito diferente. Se ele explicou 2 vezes a mesma coisa, é porque é aquilo que ele quer ver. Então, ele sabe o que ele quer ver e não está conseguindo. Se ele explicou de coisas diferentes, eu deixo mais uma interrogaçãozinha, tiro aquilo de cena para até eu conseguir chegar no próximo nível. Então, isso é o quê? É a percepção de gente. Só que você precisa gerar o movimento. Então, assim, se mova. Tem muita gente que não quer porque tem um certo investimento e quer garantia de negócio. Se me pedir garantia, eu não te dou. Porque a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Se você falar assim, eu quero garantia, eu assumo o piloto da sua empresa, pode deixar comigo, eu te garanto. Agora, se você não me der a direção, como que eu assumo a sua posição? Então, essa acho que é o ponto mais chave de todos aí para a nossa evolução. Pegou? Uma coisa que é fundamental, você como empresário, você como empreendedor, quando você contrata uma consultoria, uma mentoria, um palestrante, uma empresa,
e você não faz a sua parte, cara, pode ser o melhor mentor do planeta. E eu acredito que o Neto já passou por isso, de pessoas nos contratarem, não fazerem a parte dele e depois dizer, o serviço é ruim, meu amigo. Não é. Uma orientação fundamental. Autorresponsabilidade é que faz o seu negócio chegar no topo do pódio. Neto, quero te agradecer, quero agradecer a Nuveira Tecnologia, a SSCA por, cara, possibilitar essa festa que a gente faz aqui. Agradecer você por estar até agora aqui conosco. Então, faz sentido, compartilhe o canal, compartilha esse podcast com outras pessoas, que a nossa missão é uma só aqui, ajudar você a prosperar na sua vida, nos seus negócios, falando de mentalidade, falando sobre vida, falando de negócio, falando sobre filhos, falando sobre tecnologia, mas também falando sobre ser humano. Neto, vende teu peixe aí para a gente poder fazer o encerramento desse podcast de hoje aí. Vai lá. Tá obrigado. Já vendi meu peixe aí por quase 1 hora, mas é assim, nós somos da NV Data, tem o nosso Instagram, nosso Facebook, NV Data, Neto Vieira, procurem lá, deve estar por aqui também, o Álvaro deve colocar aqui para a gente também tudo isso, NV Data, Neto Vieira, no LinkedIn também, e a gente faz um serviço muito legal, porque, olha a palavra que eu usei, nós fazemos um serviço muito legal. Quando a gente traz isso para serviço, eu estou para servir. Então, assim, isso vem da onde? Do cara lá de cima. Se a gente puder servir as pessoas, tudo vai ter uma coisa muito legal. E nós, na NV Data, nós somos de verdade os provoquentos das empresas, principalmente aí das pequenas e médias empresas, que às vezes precisam se movimentar. E a hora que elas começam a ver de verdade os dados que elas têm, isso aí alavanca a própria empresa, a própria situação. Eu tenho um cliente que me agradece, ele fala, minha esposa te ama. Eu falo, opa, como assim? Cara, você salvou a minha vida, porque do dia 25 ao dia 4 ou 5 do outro mês, eu morava na empresa. E agora, com as atualizações dos dados, todos os dias, tudo automático, sem pôr mão, eu chego 6h, 6h10 em casa. Então, estou sempre com a minha família. Então, assim, essa é uma das coisas que gratifica o nosso trabalho. Isso vale mais do que dinheiro. Você saber que você mudou vida de pessoas, que é o primeiro lugar, e de empresas. Porque a empresa, ela é um hub para levar mais um monte de pessoas para cima. Que é dali que sai um monte de salário, um monte de férias, um monte de lanchinhos, um monte de abraços apertados porque ganhou um presente. Então, isso é a vida e que a gente tenta promover, mas a gente consegue muita coisa legal. Tô pronto. Bora lá, Álvaro. Brigadíssimo. Campeão, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter compartilhado conosco. Te agradeço de coração, Neto. E as redes sociais do Neto Alan já colocou aqui na descrição. Então vamos para cima, vamos brilhar, Neto. Deus te abençoe e siga firme nessa jornada, tá, campeão? Bora lá, vamos junto. Uhul, para cima! Para você que ficou até agora, meu muito obrigado. Obrigado, SSCA, obrigado, Nuveira, obrigado você que faz parte. Isso que a gente faz é para você, para te ajudar. Como o Neto falou, serviço vem de servir. Nós estamos aqui, eu, Álvaro Adam, todos os convidados que vêm aqui para servir você. Essa é a missão do podcast dos Campeões no Alvo com Alvo. Servir você para que você cresça na sua vida, no seu negócio, na sua jornada, porque essa é a nossa missão, colocar você no topo. Então, te inscreve no canal, compartilha e vamos para cima e a gente se encontra no topo do pódio.